Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 25. Primeira aos Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 25. Nós vamos continuar estudando acerca da resposta de Paulo com relação à dúvida dos coríntios. Paulo ele vai continuar respondendo aquelas questões de dúvidas específicas que os coríntios tinham. E hoje nós vemos que Paulo vai dar a resposta às virgens, aos solteiros da igreja, ao grupo dos cristãos solteiros da igreja. Nós vamos fazer a leitura e logo em seguida nós vamos prosseguir com a exposição. Verso 25 em diante diz: com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga tratar sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também tem o Espírito de Deus. Até aí. Deixa aberto aí, não fecha. Pode ficar sentado mesmo. Vamos apenas orar. Logo em seguida, nós vamos continuar com a exposição do texto. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti em busca de iluminação, a Deus. Nós Te pedimos graça nessa noite para que nós possamos ouvir a Sua palavra, para que os nossos corações possam ser quebrantados, para que a dureza do nosso coração seja tirada e que nós possamos ouvir a Sua palavra, as palavras de salvação, a Deus. O que nós temos de mais importante na face da terra é as nossas almas. Por favor, ó Deus, nos ajude a ir a Cristo, ver a Cristo, nos concede o arrependimento, Senhor, para que nós possamos arrepender dos nossos pecados e seremos salvos, poder herdar a vida eterna. Por favor, ó Deus, grave a eternidade nos nossos olhos e nos conforme a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a viver aqui na terra, mas com os olhos no céu, com os olhos na eternidade, com os olhos naquilo que tem valor. Não nos deixe viver por aquilo
que tem aparência e é uma aparência passageira, como diz o apóstolo, Senhor, que é a aparência desse mundo. Ó Senhor, com relação a mim, eu te rogo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor me encha, para que com intrepidez eu possa anunciar a sua palavra, porque eu sei que é assim que sucede com todos os seus ministros, com todos os seus santos, com todos os seus apóstolos, que o Senhor os enche, para de maneira que eles anunciam com intrepidez a sua palavra, porque eu sei que eu não sou nada de mim mesmo. Então, nessa confiança que eu venho a ti, te suplicar mais uma vez a sua graça, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós vemos aqui em 1 Coríntios, principalmente no capítulo 7, que Paulo ele vai responder perguntas específicas dos coríntios. Os coríntios eles escrevem para Paulo e fazem perguntas específicas. Então, Paulo trata de temas específicos aqui. E o capítulo 7 de Coríntios, ele é preciso ser entendido muito bem, porque senão nós vamos achar aqui que Paulo está dizendo algo que Paulo não está dizendo. Uma pessoa, se ela não atentar muito para o contexto pelo qual Paulo escreve, o contexto da época, as circunstâncias, ela vai ler o capítulo 7 e achar que Paulo é contra o casamento. Que Paulo ele é contra o casamento, porque nós vemos aqui que ele diz que é melhor ficar solteiro do que se casar, mas tem um motivo pelo qual Paulo diz tal coisa. Nós sabemos que em todas as escrituras a Bíblia ela é totalmente favorável ao casamento. A Bíblia ela incentiva as pessoas a casarem, e nós vemos que o casamento ele é perfeito, ele é maravilhoso, porque ele é um antídoto contra a impureza sexual. O que é a impureza sexual? É a relação sexual sem o comprometimento do matrimônio. Qualquer forma de relação sexual fora do matrimônio é impureza, é pecado. A Bíblia fala que Deus estipulou o casamento para que nós não pecássemos contra ele nessa área. Na fornicação, que é o sexo fora do casamento, no adultério e em todas as coisas relacionadas. Então, o casamento ele é algo maravilhoso, a Bíblia nos ensina desde o princípio. Aqui, Paulo não está proibindo o casamento, muito pelo contrário, Paulo está alertando problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. O que Paulo está ensinando para a igreja aqui é que o casamento em tempo de tribulação, ele pode haver vários problemas, né? A pessoa que casa no tempo de tribulação, principalmente na sua época, que era uma época de perseguição, onde que a igreja era perseguida, era morta, onde que as pessoas morriam por qualquer coisa, apenas por ser cristão. Uma pessoa se casar naquela época era como ele diz, né, angústia, é uma situação angustiosa para a pessoa, porque imagina, quando o exército romano, Tito, invadiu Jerusalém, 70 depois de Cristo, ele destruiu as muralhas, e todo mundo que Tito encontrava para frente, ele matava. O próprio Jesus diz, ai das que estiverem grávidas naquele dia. Por quê? Porque ai, interjeição de dor, de sofrimento. Por que ai das que estiverem grávidas? Porque a mulher grávida ela não consegue fugir. A tradição diz que quando Tito entrou na cidade, que ele matava as pessoas, os soldados eles rasgavam as mulheres grávidas pelo meio, abria a barriga dela e deixava as entranhas ali, derramadas pelo chão. Então era algo terrível. Paulo fala que um casamento numa situação dessa era algo angustioso, porque se você é um homem e uma mulher casado e o homem, por exemplo, foge e vê que a esposa não consegue fugir ou o filho não consegue fugir e é morto, isso é algo terrível para uma pessoa. Então o que Paulo está falando aqui é justamente isso, ele está explicando de problemas com relação ao casamento em meio a tribulações, a perseguição. Você se casa quando a igreja está sendo perseguida na sua maior força, arruma um filho, a mulher fica grávida, aí você precisa fugir. Como que você vai fugir com uma mulher grávida ou com um filho pequeno? Então é nessas circunstâncias que Paulo fala, mas ele fala, se não tiver jeito, pode casar, não é pecado. Muito pelo contrário, o casamento é uma bênção, o casamento não é pecado, como nós vemos que o mundo passa. Hoje em dia, quem fala de casamento, né, parece que é uma pedrada. Fala, se você vai casar, você está dando uma pedrada na pessoa, né? Você está dando um xingamento. Você quer xingar alguém? É você chegar para aquela pessoa e falar assim, quando é que você vai casar? Aí a pessoa, você está me xingando, você está me tirando, ninguém casa hoje em dia.
para nós vermos como que o certo se tornou errado e o errado se tornou certo. Nós vemos que o casamento ele é a forma que Deus escolheu para que os homens, para que as pessoas pudessem não pecar contra ele com relação à impureza. Então, Paulo ele tem o objetivo, quando ele escreve essa carta, ele tem o objetivo de resolver vários problemas, como nós vemos o problema da divisão, né, nos capítulos 1 ao 4, havia divisões na igreja, contendas, rixas entre irmãos. Nós vimos também o caso de imoralidade, de incesto na igreja. Havia um homem que estava dividindo a mulher com o próprio pai. Então a situação estava muito feia na igreja de Corinto. Nós vimos um caso de litígio, né? Um irmão levando o outro contra tribunais. Nós vimos casos de prostituição cultural, onde que os homens estavam indo se prostituir com as prostitutas, né? Isso dentro da igreja, irmãos da igreja. Então havia muitos problemas nessa igreja. No capítulo 7, nós vemos que Paulo vai responder uma questão de dúvida dos coríntios. E a questão da dúvida dos coríntios era qual que é a melhor forma para servir a Cristo. Qual que é a melhor forma para levar o evangelho? O casado, ele deve se separar para servir melhor a Cristo. O solteiro não deve casar para servir melhor a Cristo, para servir melhor a Deus, para pregar melhor o evangelho. E Paulo vai responder essas questões. Nós vemos que a resposta de Paulo é: o casado de maneira nenhuma deve se separar. O casado com mulher, o homem ímpio, também não deve se separar. Ou seja, em outras palavras, o casamento de maneira nenhuma, em qualquer circunstância, deve acabar. Mas com relação aos virgens, aos solteiros, às virgens, aos viúvas, Paulo vai dar essa opção. Você pode ficar solteiro para servir a Deus, mas se você não conseguir se conter, que você vem a se casar. Hoje nós estudaremos o terceiro grupo. Lembra que nós começamos no capítulo 7 a estudar sobre 3 grupos. O primeiro grupo era o grupo dos cristãos casados com cristãos. Paulo falou. O segundo grupo era o dos cristãos casados com não cristãos. E o terceiro grupo era dos cristãos não casados, que é o que nós vamos ver hoje. É o grupo dos solteiros, né? O grupo dos que não eram casados. Nesse texto, Paulo ele vai falar às virgens, às viúvas e aos solteiros. Aí nós vamos ver alguns pontos aqui rapidamente. Primeiro ponto que nós vemos aqui é que Paulo cita alguns problemas relacionados ao casamento em tempos difíceis, em tempos de tribulação. Como eu disse, aqui Paulo ele vai falar, né, de problemas relacionados ao casamento em tempos de perseguição. Paulo não está ensinando que o casamento não é algo bom. Paulo está ensinando que o casamento em tempos de perseguição pode causar angústia àqueles que tomam esse partido. Então ele diz aí no verso 25, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Paulo diz que com relação às virgens, não tem um mandamento específico de Deus. Deus não havia dado um mandamento específico. Cristo não havia dado um mandamento específico, mas ele ia dar a sua opinião. Nós já sabemos que isso aqui, Paulo está tratando de assuntos que Cristo não havia tratado. Assuntos que Cristo não tratou especificamente, Paulo está tratando agora com a sua autoridade apostólica. Então ele vai falar agora, ele vai dar a sua opinião com respeito às virgens. E ele já diz aqui que ele, tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel, né? Ou seja, Paulo recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel, ou seja, de ter o celibato. Paulo, ele não era casado, ele não tinha esposa. Nós não sabemos por que Paulo não tinha, né? Alguns estudiosos acreditam que Paulo poderia ter sido casado e abandonado pela mulher e por isso decidiu ficar só, e outros acreditam que Paulo sempre obteve por servir a Deus, nunca arrumar mulher. Então ele diz aqui que ele recebeu a graça de ser fiel, de servir a Deus. Verso 26, ele vai explicar por que ele vai dar essa opinião com relação aos solteiros. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está.
Então Paulo fala por causa da angustiosa situação presente. Qual que era a angustiosa situação presente? Paulo está falando aqui da sua época. Paulo viveu na época de Nero. Nero foi um louco, um homem perverso, um homem louco. Nero colocou fogo em Roma apenas para ver a cidade pegar fogo e colocou a culpa nos cristãos. Então matar um cristão naquela época era um favor que fazia para o império. Então, os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos. Nero, ele jogava os cristãos no Coliseu para ser rasgados por fera, crucificava eles, deixava ali para morrer lentamente, pregava em cruzes, prego-mão, jogava cera e colocava fogo. Então, era perseguição ferrenha, horrível aos cristãos. Então, Paulo fala, por causa dessa situação angustiosa, é melhor o homem permanecer do jeito que ele está. Aí ele diz, como? Verso 27. Estás casado? Não procure separar. Se você já está casado, não procura separar. Estás livres de mulher, ou seja, não está casado, não procures casamento. Mas se te casares, com isso não peca. Paulo fala, se você está solteiro, não procure casamento por causa da situação presente. Mas, se você se casar, você não está pecando. Mas se te casares, com isso não pecas. Também se a virgem se casar, por isso não peca. Assim tais pessoas sofrerão angústia na carne, eu quisera poupar. Paulo fala que se a virgem, se o solteiro se casasse naquela época, eles sofreriam angústia por causa da perseguição, como eu disse. Né? Você vê o filho, a mulher, o marido sendo morto, era algo terrível, sofrendo, apanhando, era algo horrível. Então, por causa disso, Paulo diz, né? É melhor não, mas se vocês se casarem, não peca. Então, o parecer de Paulo com relação a isso é justamente esse. Não é que o casamento é algo ruim, não é que Paulo quer deixar o casamento de lado. Ele está dizendo apenas que por causa da situação angustiosa com a qual eles viviam, era melhor permanecer solteiro. Era melhor permanecer solteiro. Então aqui ele explica por que ele traz alguns problemas relacionados ao casamento em tempos de crise. Eu gostaria de ver aqui rapidamente, chamar a atenção para essa questão do casamento, né? A questão do casamento ela é muito importante, né? Nós vemos que o casamento ele é a vontade de Deus do princípio ao fim. O casamento é a vontade de Deus. A primeira coisa que Deus estipulou foi o quê? Foi o casamento. Deus estipulou o casamento primeiro do que a religião. O casamento foi estipulado em Gênesis capítulo 2. Não me lembro se é 22. Gênesis 2, 22. Deus diz, o homem deixará o pai e a mãe e unir-se a sua mulher, e os dois serão a sua carne. Então ali Deus casou Adão e Eva, quando Deus diz isso. A religião foi estipulada lá em Gênesis 3, depois que o homem peca. Depois que o homem peca, Deus ele ali prepara uma forma de o homem voltar para ele. O homem pecou e foi destituído da glória. O homem pecou e caiu em ruína, caiu direto para a condenação ao fogo do inferno. Então ali Deus prepara uma forma de o homem voltar para ele, que é através da morte do seu filho. Então religião é isso. É o método, é o caminho que Deus preparou para que o homem volte para ele. O homem pecou e foi separado de Deus. Todo homem separado de Deus, ele vai para o inferno. A religião é Deus pegar e preparar um caminho para trazer aquele pecador de volta. Qual que é o caminho que Deus prepara? É Jesus Cristo morrendo na cruz. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que morreu na cruz por ele, esse será salvo. Então, o casamento ele foi estipulado primeiro do que a religião, porque o casamento é a vontade de Deus. Então, o que Paulo está aqui dizendo não é que o casamento é algo ruim, mas que o casamento é uma bênção de Deus, é algo maravilhoso e que deve ser observado na vida de cada cristão. Né? Todos nós devemos observar e ver o casamento não com os olhos do mundo. Como que o mundo vê o casamento?
Né? Se você quer ver como que o mundo vê o casamento, é você chegar para um jovem e perguntar a ele quando é que ele vai casar. Né? Ou você quer casar? Ele vai dizer, é claro que não, ninguém quer casar hoje em dia. Né? Todo mundo pensa, por que eu vou casar se nós podemos ter todos os benefícios do casamento sem casar? A questão é justamente essa, se eu posso usufruir tudo, todo sexo, relação sexual, tudo que a pessoa tem dentro do casamento fora, por que eu vou casar? É o que a sociedade vê, é o que as pessoas veem. Se eu posso ter tudo, por que eu vou casar? Né? Se eu posso usufruir de tudo sem qualquer compromisso, por que eu vou casar? O casamento, né, nós sabemos que o casamento é para fazermos a vontade de Deus. Quem não teme a Deus não quer se casar, a não ser que queira prender, acha, né, que vai prender uma mulher ou um homem, né? A mulher, vou casar para me segurar ele. Ou o homem, vou casar para segurar a mulher. Nós sabemos que isso não funciona, principalmente se a pessoa não teme a Deus. Tanto de casamento nós vemos já se separou por nada. Então o casamento, ele é a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos observar isso, né? Um cristão verdadeiro, ele não vive junto sem ser casado. Isso é pecado, a Bíblia chama de prostituição. Viver junto sem ser casado é prostituição, né? É pecado, é sexo ilícito, é relação sexual ilícita. Segunda coisa que nós observamos nesse texto, é com relação à vaidade do mundo. É o segundo argumento que Paulo vai usar aí, né? Que o mundo, a aparência do mundo passa. Do verso 29 ao verso 31, Paulo diz, isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, ou seja, o tempo está passando, o tempo está abreviando, o tempo está passando muito depressa. E nós vemos que realmente o tempo está passando depressa, né? Nós começamos na segunda-feira e logo já é sexta-feira, já é sábado, já é domingo. O tempo está passando muito depressa. Ele continua, o tempo, verso 29. Isto, porém, vos digo, irmão, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, ou seja, os casados vão ser como se nem fossem casados. Aquela coisa, né? Aquela coisa um dia não vai ser tão. Aí ele continua, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam do mundo como se dele não utilizassem, porque a aparência deste mundo passa. Uma das frases mais belas das Escrituras. Aqui Paulo, ele está dizendo que por causa da angustiosa situação presente, os prazeres desse mundo seriam a mesma coisa que nada. Seria a mesma coisa que nada. Ele diz, né, o que Paulo está ensinando aqui, que a aparência desse mundo passa. Em outras palavras, os prazeres desse mundo são passageiros. Como nós já vimos, nós estudamos sempre isso, os prazeres desse mundo são passageiros, a alegria desse mundo ela é passageira, ela é breve. E você quer fazer quer tirar a prova que a alegria desse mundo é passageira? Você compra um celular, por exemplo, fica com aquela expectativa, né? Comprar um celular, pesquisa mais de 10 sites o valor do celular, eu quero esse, olha que beleza, maravilhoso, compra. Não aguenta de ansiedade para chegar, né? Comprou no Mercado Livre, uma semana chegou. Quando chega aquela coisa, tá toda hora ali, olha, guarda direitinho. Quando passa um mês, no máximo, aquele celular já não tem mais aquela beleza, né? Era tão bela, era tão maravilhoso, já não está mais tão belo. Da mesma forma, qualquer coisa, uma bicicleta, uma moto, um tênis, uma blusa, a aparência do mundo passa. Né? A beleza do mundo é passageira, a alegria do mundo é passageira, é momentânea. A Bíblia se refere ao mundo como sendo vaidade, bolha de sabão. Eu gosto muito de brincar de bolha de sabão. Todo mundo aqui sabe o que é uma bolha de sabão. Não faz? Quanto maior, é mais bonita e é mais decepcionante. A bolha de sabão ela é decepcionante, porque você faz ela e está naquela expectativa, ela vai crescendo, e tão bela, tão cheia de cores. No estralar de dedo, no piscar de olhos, o que acontece? Ela explode, olha você de novo. Na expectativa de mais uma. E na expectativa de mais uma,
Até que você desiste porque você sabe que você nunca vai ter a alegria de fazer uma bolha de sabão que vai durar para sempre. É dessa maneira que Paulo aqui compara o mundo. O mundo, a aparência do mundo é passageiro, a alegria do mundo é passageiro. Não há nada nesse mundo que possa produzir a verdadeira paz, a verdadeira alegria que só é encontrada em Cristo. As pessoas elas vão de um lado para o outro buscando alegria, buscando prazer, buscando felicidade e não encontram. Quando elas se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo, elas dizem: como que eu não fui encontrado, como que eu não encontrei isso antes, como que eu não percebi isso antes, como que eu não vi isso antes, porque a verdadeira alegria só é encontrada em Cristo. Só Cristo pode nos dar a verdadeira alegria. O mundo é apenas aparência. A pessoa ela fica ansioso, ela fica doido para conseguir uma coisa, quando ela consegue, passa 1 mês, 2 meses, aquilo já não tem o menor valor, a menor importância, ela já está louca para conseguir outro, porque aquela alegria daquela primeira coisa não é passageira, é momentânea, ela passa. Mas as pessoas que se entregam a Cristo, a Bíblia fala que rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, aquela pessoa ela está sempre contente. Ela pode estar no topo do universo, ela pode estar no abismo mais fundo, que ela está contente. E nós vemos isso na própria história. John Stott era um milionário, né? Nós vemos a biografia desse homem, que ele era um milionário. Ele era milionário mesmo. A biografia diz que ele vendeu tudo e ofertou por missões e foi andar 60 quilômetros por dia a ponto de fazer bolhas nos pés para pregar a palavra. E você se pergunta como, por que isso? Porque ele encontrou o verdadeiro tesouro, ele encontrou a verdadeira alegria. A alegria que ele não tinha no dinheiro, que ele não tinha na riqueza, que ele não tinha no mundo. Então, Paulo diz que a aparência desse mundo passa. O objetivo de Paulo, o argumento de Paulo para que o casamento, para que eles se privassem do casamento em período de tribulações, né, para servir a Deus desimpedido, era que a alegria desse mundo passa. A alegria do prazer ela é momentânea. Ela é momentânea. E o terceiro ponto que nós vemos aqui é algo com relação ao coração dividido. Paulo vai falar aqui de algum tipo de divisão. Diz aí no verso 32, a partir do verso 32, ele diz: o que realmente eu quero é que sejais livres de preocupação. O objetivo de Paulo em dar esse ensinamento aqui acerca do casamento, dos jovens permanecerem sem o laço do matrimônio por causa da angustiosa situação presente, é porque ele quer livrar aqueles jovens de preocupações. Preocupações tais quais, ele vai dizer, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Aqui nós vemos algo extraordinário. O solteiro cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. As preocupações vêm agora. Ele diz: mas o que casou, verso 33, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Então, Paulo fala que a preocupação era justamente aquele que se casa, ele, no período de perseguição, ele está muito preocupado com a esposa, com os filhos, a esposa com o marido, com os filhos, está dividido. Não consegue servir a Deus em tempo integral. Porém, o solteiro, ele consegue servir a Deus em tempo de perseguição, porque cuidar de um é mais fácil, cuidar de si mesmo é mais fácil do que cuidar de 3, né? Na corrida. Quando você for correr, é bem mais fácil você correr sozinho do que você correr com 3 na cacunda, né? Você não pode correr e deixar a esposa para trás, você não pode correr e deixar o filho para trás. Então, o que Paulo está dizendo é justamente o solteiro cuida melhor das coisas de Deus. Os solteiros, né, pode saber que eles, se quiserem, podem cuidar melhor das coisas de Deus. São livres para ir, para pregar. São livres, têm todo o tempo do mundo para dedicar a leitura, para dedicar ao estudo, para dedicar ao conhecimento de Deus. A grande questão é, será que o solteiro hoje quer cuidar das coisas do Senhor? Quando eu me converti, esse era um versículo que eu carregava. Eu falava assim, não, mas eu preciso cuidar das coisas de Deus.
né? Eu não vou me casar para me cuidar das coisas de Deus. Eu não vou me casar para me cuidar das coisas de Deus. Só que como Paulo fala, né? É melhor casar do que viver abrasado, né, Vitinho? É melhor casar do que viver abrasado. Então, o casamento não é pecado, o casamento é uma bênção em si. Em tempos tranquilos, nós conseguimos conciliar as duas coisas, casamento e servir a Deus. Mas em tempos de perseguição é muito difícil conciliar casamento e servir. Por isso que o solteiro cuida melhor das coisas de Deus. Então é uma palavra para os solteiros. Os solteiros se empenham em buscar a Deus, se empenham em fazer a Deus. Não deixe que o seu coração fique dividido entre servir a Deus e o mundo, servir a Deus e os prazeres dessa vida. Ele continua no verso 35, e digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Paulo está dizendo que isso que ele está dizendo é em favor dos próprios interesses dos jovens, da igreja. Verso 35, e digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Aí ele diz, não que eu pretenda enredar-vos, não é que eu estou querendo prender vocês em um arredo, ou seja, proibir vocês de casar, mas somente para o que é honrado, decoroso é honrado, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. O que Paulo queria é que os jovens, que as virgens, que as viúvas se consagrassem desimpedidamente ao Senhor. Esse é a favor. Estou dizendo isso em favor dos vossos próprios interesses. O que vocês querem é se consagrar totalmente ao Senhor, então é dessa maneira que é a maneira. Ele continua. Ele continua no verso 33, verso 36. Entretanto, se alguém julga tratar, ele vai dar instruções, né? Algum pai que tinha filha. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casa. Ou seja, se tivesse alguém ali, algum pai, que as circunstâncias estivessem exigindo que ele casasse a sua filha, então Paulo fala, não peca, não é pecado, pode casar a sua filha. Aí ele diz mais, verso 37, todavia o que está firme no seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Ou seja, se tem outro pai ali que está tranquilo com a situação, e a filha também está tranquila de permanecer virgem sem casamento para sempre, bem fará. Ele diz, assim quem casa a sua filha virgem faz bem. Não é errado, o casamento não é errado, o casamento não é ruim, o casamento é uma bênção. Quem não a casa faz melhor. Por que faz melhor? Porque ela pode servir a Deus desimpedidamente. Ele vai dizer, ele já disse, né, que esse celibato aqui é um dom de Deus. Ele diz, você pode servir a Deus tanto solteiro como casado. Isso aqui cada um tem o dom de Deus. Paulo tinha o dom de ficar solteiro para servir a Deus, enquanto que outros não tinham esse dom, outros serviam a Deus daquela maneira. Então eu gostaria de chamar a atenção aqui com relação ao coração dividido. Na tribulação, na perseguição, o coração ia ficar dividido entre cuidar da esposa e servir a Deus. Aqui nós vemos que em meio à perseguição, o marido e a mulher, ele pode ter o coração dividido, porém nós devemos atentar para isso. Nós devemos atentar para isso. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós não devemos deixar nada dividir o nosso coração, nada que entre no nosso coração e divide para que nós não venhamos servir a Deus. Nós não podemos ter um coração dividido. O que é um coração dividido? É um coração que quer servir a Deus, mas também quer servir os prazeres, que quer servir o mundo. Eu quero servir a Deus, mas eu quero continuar no mundo. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu quero continuar fazendo errado. Eu quero servir a Deus, mas eu quero continuar no pecado. Então nós não podemos ter um coração dividido. As pessoas de hoje, elas não estão em período de perseguição, mas o coração está dividido. Quer servir a Deus, mas quer o mundo. Quer servir a Deus, mas quer o álcool. Quer servir a Deus, mas quer as drogas. Quer servir a Deus, mas quer a prostituição. Quer o sexo fora do casamento. Quer a pornografia. Quer os relacionamentos ímpios, né? Quer as mulheres moabitas. Quer as mulheres cananitas. Quer as mulheres que não são cristãs.
dentro da igreja, quer servir a Deus, mas está com o coração cheio de ídolo, quer servir a Deus, mas quer o dinheiro. Então eu gostaria de chamar a atenção para a oração do salmista. O salmista, ele diz que o Senhor, ele ora para que o Senhor una o coração dele para que ele possa buscar somente o Senhor. Una o meu coração, ó Deus, para que eu busque somente a Ti. Essa deve ser a nossa própria oração. Una o meu coração, ó Deus, para que eu possa buscar somente a Ti, porque enquanto nós tivermos o coração dividido, nós não vamos andar nos caminhos de Deus. E o próprio Jesus diz que só verá o Senhor quem for limpo de coração. Quem é o limpo de coração? É aquele que não tem o coração dividido. É aquele que não negocia a vida com Deus por nada. Ele ama a Deus acima de todas as coisas. Ele tem um lugar no coração que é só de Deus, e esse lugar ele não deixa que nada preencha esse lugar. Então, esse é o terceiro ponto. Tome cuidado com o coração dividido. O coração dividido nos impede de servir a Deus de todo o nosso coração. Por que nós não conseguimos servir a Deus? Por que nós não buscamos a Deus? Porque o nosso coração está dividido. Nosso coração está atarefado demais. Nós estamos preocupados demais com os nossos afazeres, com as nossas responsabilidades. Nós estamos preocupados demais com a vida dos outros. Nós estamos preocupados demais com os deveres e deixando a Deus de lado. Nós estamos preocupados demais com o que as outras pessoas vão dizer. Nós estamos preocupados demais com o pessoal do mundo, né? Nós estamos preocupados demais com as festas, com as meninas ímpias, né? Com os namorados ímpios. Nós estamos preocupados demais com as coisas. Estamos preocupados demais com as coisas para servir a Deus. Então, nós devemos unir o nosso coração para servir somente a Deus. E o quarto e último ponto, Paulo ele vai falar aí às viúvas, ele vai falar às viúvas, e nós vemos uma verdade importantíssima, que é a durabilidade do casamento. Até quando o casamento dura? Verso 39, ele diz: a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Ou seja, enquanto o marido estiver vivo, a mulher está ligada a ele, e o marido ligado à mulher. Verso 39, a mulher está ligada enquanto vive ao marido. Contudo, se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. A mulher só está liberta da lei conjugal se o marido vier a morrer e se a mulher também vier a morrer. Aí ele conclui com seu parecer: todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso também que eu tenho o Espírito do Senhor. Né? Então essa é a opinião de Paulo. Em tempos de perseguições, em tempos de provações, o casamento pode ser um pouco dificultoso e o celibato ser algo mais favorável. Em tempos de perseguições é melhor, o casamento pode ser mais difícil e o celibato melhor. Mas em tempos tranquilos, ou até mesmo em tempos de perseguições, o casamento é uma bênção de Deus e que nós devemos observar. Né? Todos nós que somos cristãos, que tememos a Deus, devemos observar isso, devemos colocar isso em conta, devemos levar isso em conta. A vontade de Deus é o casamento, não é que nós vivamos de qualquer maneira. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Então, e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar todos reunidos, Senhor, para ouvirmos a sua palavra. Eu te peço, ó Deus, eu te suplico que essa palavra ela venha penetrar em todos os corações, para que todos possam ouvir e saber que Tu, Senhor, és Deus e que não há outro além de Ti. Que todos possam ir a Cristo, Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Que todos possam se apegar a Cristo, porque Ele é o nosso Salvador. Que todos possam ter o conhecimento, Senhor, que de salvação só o Senhor Jesus. E que nós possamos ter o objetivo de viver para a honra e para a glória dEle. Que nós possamos viver para Cristo, porque Ele nos salvou dos nossos pecados. Senhor, que nós possamos viver para a eternidade, que nós possamos viver com os olhos na eternidade, porque é tudo que nós temos, é tudo que nós esperamos, é a nossa glória, a nossa maior alegria é a eternidade. Eu já te peço e te agradeço mais uma vez em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.